E nesse espaço, Giovanni D'Agostinho, como é que está, meu amigo? Está de vermelho e branco hoje, esse manto vermelho. Ferro Carril? Bom, primeiramente, agradecer imensamente a oportunidade de participar desse programa, né? E dizer para os telespectadores que hoje eu estou com o manto sagrado por um motivo muito especial. No dia 15 de dezembro, o Internacional fará as eleições gerais. Os associados do clube vão poder participar ali da vida política. Dia 15, nesta terça-feira. Dia 15, nessa terça-feira. A votação é exclusivamente pela internet. Então, um associado vai acessar através de um link a página do sistema de votação e vai inserir a sua senha e vai votar para 2 chapas. Serão 2 votações. Uma votação para o Conselho de Gestão, onde ali o Colorado depositará o seu voto para o futuro presidente do clube, né? E a outra votação é para o Conselho Deliberativo, certo? Fazendo uma breve referência de que o Conselho de Gestão é integrado já de conselheiros eleitos nas eleições passadas. Então, houve uma eleição anteriormente, aonde os atuais conselheiros, que foram eleitos no passado, colocaram para o pátio 2 candidatos, não é? E para a segunda parte da eleição, então, é para pensar no futuro do Inter. Então, é importante que o associado tenha consciência de que a primeira votação para o presidente, os 2 que foram para o pátio, os 2 candidatos, é oriundo do passado, porque é oriundo dos conselheiros que já foram eleitos. E para o futuro, se nós queremos mudar o status quo do clube, eu acho que é necessário, só que seja nação, vote em chapas que representem essa mudança. Então, é importante cruzar voto. Então, vota na chapa lá, são 2 chapas, né? A 13 e a 5 para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo eu vim propor uma alternância, trazendo para os senhores a chapa número 10. Tá bom. Bom, nós temos aqui a visita do Gerson Finkley, né? Que é... Gerson, obrigado pela tua presença aqui, é muito bom te conhecer pessoalmente, eu já te conhecia Tem um camarada conhecido não só no meio desportivo, mas no meio empresarial. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui com vocês, Giovanni, que me convidou. Então, para quem não me conhece, Gerson Finkler, sou contador e sou candidato a conselheiro pela Chapa 10. Viemos hoje aqui tentar conversar um pouco sobre o que influencia o Conselho Deliberativo no Internacional e fazer com que as pessoas entendam um pouco da necessidade de pessoas qualificadas, contadores, administradores e advogados, estando em chapas que representem a não continuidade do que a gente tem hoje. O Internacional hoje, apesar de ter um dos maiores orçamentos do Brasil para futebol, está endividado até o pescoço, por descontrole total, né? Então, a ideia é trazer essa oportunidade dos sócios colorados conhecerem as ideias da Chapa 10, as ideias de por que se ter pessoas que cuidem do clube atualmente e também no futuro. Gerson, uma coisa que tu colocaste é interessantíssima, que é a seguinte, né? A questão da qualificação, não só nas empresas, nas grandes organizações, mas inclusive e principalmente porque os clubes de futebol hoje, como tu disseste, têm orçamentos grandiosos e eles têm uma influência, uma capilaridade muito forte na sociedade como um todo. Então, são importantíssimos. E, por isso, eles precisam ter gente de qualificação. Quais são os principais objetivos, os principais alvos do pessoal que está contigo nessa luta? Pois bem, a Chapa 10 ela está se candidatando ao Conselho Deliberativo, tem 5 pilares de sustentação e todos eles são direcionados ao futuro do Internacional e à capacidade de gerar renda. Né? Uma delas são a marca do Internacional, que é muito mal vendida hoje. A gente sabe que temos uma dificuldade muito grande de comercializar artigos licenciados no Internacional. O que a gente chama de match day, que é o dia do jogo, o entorno do Beira-Rio, que também é mal administrado. Todo mundo sabe que se a gente entrar no estádio Beira-Rio num dia de jogo, nós vamos ver na periferia do estádio gente vendendo camisetas que não são licenciadas,
gente vendendo alimentos que não tem licenciamento, não tem autorização, tudo coisa que poderia ter controle. Nós temos no nosso projeto de futuro também a parte de investimentos em categorias de base. Por isso a gente acha fundamental que o Internacional comece a tratar do centro de treinamento dele em Guaíba. Se não me falha a memória, tinha um orçado para fazer todo o CT em torno de 100 milhões de reais. Estavam aguardando ter 100 milhões de reais para fazer o CT. Ora, arranjar 100 milhões de reais não é uma coisa fácil. O Internacional tem um orçamento hoje em torno de 400 milhões de reais. Se ele investisse todo mês 1 milhão de reais no centro de treinamento, nós já estaríamos quase com 30 milhões de reais. E já poderíamos ter dado andamento, já ter feito os campos de treinamento, é a parte que é importante. Então a ideia é, estando no Conselho Deliberativo do Internacional, fazer proposições que levem o orçamento a resguardar um percentual de todo esse valor para a construção do centro de treinamento em Guaíba. O pessoal acha que é longe, o centro de treinamento em Guaíba, quem conhece o Parque Gigante, ele simplesmente vai na beira do Guaíba e olha para o outro lado, do outro lado está o centro de treinamento internacional. Pode ser feita uma ligação fácil por barco ou por essas lanchas que fazem já a travessia Porto Alegre-Guaíba. Então, é importante isso por quê? Porque aí nós vamos conseguir colocar categorias de base e categorias profissional trabalhando juntos, tendo a mesma filosofia. E a categoria de base, até quando ela não traz grandes jogadores para o clube, ela ainda traz dinheiro, porque aqueles jogadores que não são aproveitados no Internacional são negociados com outros clubes. Só que hoje a nossa categoria de base está lá em Alvorada, no CT Parque dos Quero-Quero, se não me falha a memória. Parque dos Quero-Quero. Então o que acontece? Está muito longe e não tem uma interligação entre o profissional e a categoria de base. A categoria de base hoje está um pouco mal administrada, poderia melhorar. E isso traz rendimentos. Outra coisa que traz rendimentos para o Internacional, poderá trazer investimentos para o Internacional, é o futebol feminino. Por incrível que pareça, é uma modalidade que está crescendo muito no mundo. Já há negociações de direitos federativos na Europa. Se não me falha a memória, tem uma jogadora que alcançou em torno de 327 mil euros a sua primeira transferência, e há patrocinadores específicos para futebol feminino, que a gente tem que buscar, pode buscar. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, estando dentro do Conselho Deliberativo, separar do orçamento um valor que traga capacidade do futebol feminino desenvolver. É importante deixar claro que hoje o futebol de base ele tem uma parcela no orçamento, se não me falha a memória, 5% do orçamento é para investir em futebol de base, porque pessoas do nosso grupo, quando estavam no Conselho Deliberativo, fizeram essa proposição. A ideia era que se tivesse 10% do orçamento para categorias de base... Daria 40 milhões hoje. Isso, então mas conseguimos 5%. Dá 20 milhões. Isso quer dizer o seguinte, tendo pessoas comprometidas com o futuro do Internacional, tendo pessoas comprometidas com o clube, a gente consegue, no Conselho Deliberativo, fazer com que o clube tenha futuro. Por isso que é importante. Você falou de capacitação. Obviamente que para ter um bom controle, para ter um bom conhecimento, a gente precisa de pessoas que tenham qualificação, seja dentro do Conselho ou seja no entorno, seja aquele pessoal que faz o auxílio. É importante, por exemplo, nós termos contadores e economistas dentro do clube e dentro do CD. Por quê? Porque a gente vai poder propor melhorias em orçamento, melhorias em gastos e vai poder também estar junto do comitê fiscal para controlar os gastos e não acontecer o que já aconteceu no Internacional, de nós termos desvio de dinheiro sem comprovação. Nós tivemos o ano passado o absurdo dos absurdos, que foi o balanço do Internacional ir direto para o Conselho Deliberativo sem passar pela comissão fiscal, que é um absurdo. Seria a mesma coisa que você fazer um balanço, mandar um balanço para a Assembleia Geral sem o Conselho Fiscal da empresa ter analisado ele. Isso é importante, que tu está colocando, Gerson. Eu quero passar agora a palavra para o Giovanni. Vocês como contadores, eu acho que essa colocação que tu fizeste é perfeita, ou seja,
As empresas têm que profissionalizar a gestão, né? Independente disso, daquilo, daquelas diferenças que tem, mas profissionalizar. E profissionalizar é qualificar com gente que possa agregar valor e fazer com que a organização, no caso internacional, tenha o clube todo, com o futebol, tudo que envolve o esporte como internacional, seja bem administrado, porque aí os resultados virão com certeza, né, Giovanni? É verdade. Eu fui convidado a integrar a Chapa 10 pelo Gerson Finkler, que falou antes de mim. E o Gerson Finkler, para quem não sabe, ele é contador da Petrobras. E ele me convidou, eu sou contador também, para integrar esse movimento, porque caso venhamos a vencer a eleição, entrar no Conselho Deliberativo, é importante que ali dentro tenham pessoas qualificadas para fazer com que o Conselho Deliberativo efetivamente consiga cumprir com a sua função institucional. E dentre uma das funções institucionais da maior importância do clube é julgar as contas, analisar as contas. Então eu trouxe aqui para os senhores, o balanço e as demonstrações financeiras do Internacional estão abertas ao público no site do clube, o clube tem um portal da transparência. Então, para os senhores terem uma ideia, em 2017 nós disputamos, infelizmente, a Série B, em 2018 nós subimos, disputamos a Série A e em 2019 disputamos a Série A. Nós não perdemos verbas televisivas no ano que nós participamos da Série B. E no ano de 2018 para o ano de 2019 houve uma catástrofe, dá para se dizer, administrativa dentro do clube. Aonde, no ano de 2018, o clube fechou o ano com um déficit de R$383 mil. E em 2019 fechou um déficit de 3 milhões e 19, ou seja, o déficit do clube entre o ano de 2018 e 2019 aumentou 687%, não é? Então, muitas vezes a gente não consegue entender porque ali dentro do campo tem determinado jogador que percebe que não tem condições mínimas técnicas de vestir o manto sagrado. E aí tu analisa o balanço do clube e hoje tu verifica que o clube tem 37 centavos para pagar R$1 de dívida de curto prazo. Não é? Então, esses números todos, eles acabam, direto ou indiretamente, desembocando lá dentro do campo. Não é? Tem um reflexo lá diretamente no desempenho do time, inclusive. Né? Tem um reflexo no desempenho do time. Então, a nossa proposta é de integrar o Conselho Deliberativo, não somente de colorados, fanáticos de arquibancada, que somos todos colorados, né? Super atuantes, mas também de pessoas qualificadas para ajudar a gerir o clube. Unir a emoção com a razão. Exatamente. Bom, eu acho uma coisa interessante, viu, Giovanni? Uma última observação tua, Gerson, nessa movimentação toda que o Internacional faz, nesse mês de dezembro, né, que é mês de eleições e tal. Qual é o teu recado final? Bom, pessoal, como finalização, né? É importante que o sócio entenda que não pode fazer voto casado. Você pode escolher o seu candidato para presidente do Conselho de Gestão, aquele que mais lhe aprouver, aquele que as ideias estejam mais próximas daquilo que você imagina. Mas é necessário que você vote numa chapa diferente da chapa do Conselho de Gestão. Por quê? Porque assim nós teremos a garantia da fiscalização. Nós teremos a garantia de que o Conselho de Gestão não será total e soberano fazendo o que bem entende, como está acontecendo hoje. Tá? Nós precisamos que não haja a votação casada. Você vota para presidente do Conselho de Gestão numa chapa e vota para conselho em chapa diferente. Nós oferecemos a chapa 10, que julgamos ser a melhor opção para o Internacional no momento. Perfeito. Obrigado, Gerson, pela tua presença. Obrigado, aqui. Silvio. 30 segundos, teu recado final. Não, é para desejar a todos os colorados dias melhores, não é? A gente está, infelizmente, numa fase que há muito tempo nós não vencemos dentro de campo. Nessa última gestão, nós não vencemos a segunda divisão. É um campeonato, com todo respeito, não é importante, mas é constrangedor que um clube da grandeza do Inter não o vença, né? Claro. Nós não estamos vencendo turno de gauchão, não estamos vencendo gauchão, nós estamos sendo eliminados, não estamos vencendo grenais. Então, eu peço para os associados, para os colorados em geral, que reflitam e que votem, que participem da política do clube, porque isso é muito importante para que o Inter tenha ali vitórias na frente. Obrigado a vocês, então. Um forte abraço. Muito bem. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.